Os destinos preferidos de quem comprou passagens aéreas pelo programa Voa Brasil até agora foram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Destinado a aposentados do INSS, o programa já comercializou cerca de 8 mil voos, com passagens por até R$ 200 o trecho. 85% dos bilhetes vendidos foram para as cidades das regiões Sudeste e Nordeste. Fora desse eixo, Brasília aparece com alta procura de voos. O Voa Brasil é fruto de uma parceria do Ministério de Portos e Aeroportos com as principais aéreas brasileiras que oferecem passagens em uma plataforma exclusiva. O programa é destinado a aposentados independentemente da faixa de renda, que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. A expectativa é que a segunda etapa do programa tenha início no primeiro semestre de 2025 e atenda estudantes de escolas públicas. Os voos disponibilizados pelas companhias brasileiras aéreas devem ser acessados na página do programa. O endereço é gov.br/Voa Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo aprovou por 14 votos favoráveis e uma abstenção em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a política de mobilidade urbana do município e institui o Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana da cidade. A legislação estabelece diretrizes da política de mobilidade, assim como o monitoramento e também a avaliação e revisão periódica. O objetivo é orientar as ações da Prefeitura sobre os modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte que garantem os deslocamentos de pessoas e ou cargas no território, atendendo às necessidades atuais e futuras de Nova Friburgo. O Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana contempla, na verdade, também é composto por metas e estabelecimento de ações para o alcance de diretrizes, abrangendo 14 temas, dentre eles o Plano de Hierarquia Viária e o Plano de Educação para o Trânsito e Redução de Acidentes. Os estudos técnicos, bem como a avaliação econômica e o plano de implantação, a gestão e o monitoramento serão regulamentados por ato normativo específico. As despesas decorrentes desta lei virão de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário, através do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Falta menos de um mês para as eleições municipais, período em que pausam os trabalhos no Congresso Nacional para que os parlamentares estejam em suas bases estaduais. Mas as discussões sobre reforma tributária ainda estão em ritmo acelerado esta semana. No Senado, onde tramita o texto que muda de forma mais significativa a arrecadação para estados e municípios, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que a votação mesmo só deve ocorrer depois das eleições. Um dos governadores mais críticos ao novo sistema, Ronaldo Caiado, chefe do Executivo de Goiás, durante uma audiência pública no Congresso se mostrou insatisfeito mais uma vez. Não é possível que eu, como governador do estado, eu amanhã venha receber uma mesada de um conselho federativo. Eu não aceito ser ordenador de despesa. Eu não aceito receber mesada. Eu não aceito que me casse o direito, que é pacto federativo, de que eu tenho autonomia sobre a minha arrecadação. Nesta hora todo mundo quer uma melhora da reforma tributária, sim, mas da maneira como ela foi colocada, isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. Para ajudar a reduzir as desigualdades regionais, a reforma propõe a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que, segundo o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, Bernardo Api,
Será um instrumento mais eficiente que os benefícios fiscais para fazer a política de desenvolvimento. Um dos pedidos dos governadores é que a distribuição desse fundo seja feita de forma mais equilibrada, com mais dinheiro para os estados mais pobres, destacou o governador de Alagoas, Paulo Dantas. No caso do fundo regional, nós entendemos, enquanto governadores, e há um entendimento entre todos os governadores, nós alcançarmos o valor de 75 bilhões de reais. O critério de rateio e partilha, ele é fundamental para nós diminuirmos desigualdades sociais e nós alcançarmos as pessoas mais humildes, sobretudo no Norte e no Nordeste. Para debater o tema, considerado de extrema complexidade pela abrangência que tem entre tantos setores da sociedade, novas audiências públicas devem ser feitas este mês. Reportagem Lívia Braz. Estados e municípios brasileiros já sabem quanto vão receber de valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de agosto. Ao todo, o valor a ser transferido supera os 820 milhões de reais. Pelo que propõe a portaria do Ministério da Saúde que trata da questão, cada ente conta com uma quantia específica, com alguns recebendo mais que outros. Mas você sabe qual critério é utilizado na hora de distribuir esses recursos? O especialista em orçamento público, César Lima, explica que o valor que cada ente recebe não leva em conta, por exemplo, a quantidade de habitantes, mas sim o número de profissionais que atuam naquele respectivo território. Alguns municípios recebem mais que outros, apesar de terem a mesma população, porque podem ter contratualização, por exemplo, com uma Santa Casa ou com algum hospital que atende 60% pelo SUS. A Lei Complementar 141 diz que todos os recursos de custeio têm que passar pelos fundos municipais ou estaduais de saúde. Então, estados e municípios recebem de acordo com o número de profissionais que têm. De acordo com o Ministério da Saúde, São Paulo é a capital que recebe o maior valor, com um total de quase 16 milhões de reais. Na sequência está Belo Horizonte, em Minas Gerais, com cerca de 10 milhões, e Fortaleza, no Ceará, com mais de 8 milhões. Já entre as capitais que receberam os menores valores estão Florianópolis, em Santa Catarina, e Boa Vista, Roraima. Entre os estados, Minas Gerais lidera o ranking com o maior valor, levando em conta repasses à própria unidade da federação e a seus respectivos municípios. Nesse caso, foram quase 5 milhões de reais para a gestão estadual e cerca de 105 milhões para a gestão municipal, totalizando mais de 110 milhões de reais. Na sequência, a unidade da federação com maior valor é Bahia, que conta com um total superior a 87 milhões de reais. Já a que recebeu menos foi o Distrito Federal, com 448 mil reais. Reportagem Marquesan Araújo. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Pela primeira vez, o Censo Demográfico do IBGE divulgou dados sobre o perfil de idade, sexo e alfabetização dos moradores de domicílios coletivos, como penitenciárias e asilos. Em 2022, no último censo, 837 mil pessoas residiam nesse tipo de local no país. A maioria, 479 mil, viviam em penitenciárias, centros de detenção e similares, o que representa 0,2% da população brasileira. O segundo tipo, com mais moradores, foram os asilos e outras instituições de longa permanência para idosos, com 161 mil pessoas. Nas penitenciárias, 96% eram homens e 3 em cada 4 moradores tinham de 20 a 39 anos. Já nos asilos, as mulheres eram a maioria, quase 60%. Sobre a educação, nas penitenciárias a taxa de analfabetismo
analfabetismo foi de 6,6%. Por outro lado, a maior taxa de analfabetismo foi registrada nos abrigos, casas de passagem ou repúblicas assistenciais para outros grupos vulneráveis. Ainda segundo o censo de 2022, 160 mil pessoas residiam em domicílios particulares improvisados. A maior parte, 57 mil, em tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido. A taxa de analfabetismo nesse tipo de domicílio improvisado foi de 22,3%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. A medição guiada é indicada para quem está iniciando a prática. Meditar sozinho não é uma atividade fácil. Quem já experimentou costuma se queixar da dificuldade para concentrar em meio ao turbilhão de pensamentos. Prática milenar, a meditação proporciona benefícios que incluem a redução do estresse e o estímulo à memória e também à criatividade, contribuindo com a produtividade no trabalho e nos estudos e também a manutenção do equilíbrio físico e emocional. A meditação guiada oferecida em Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio, é uma iniciativa do projeto Sesc Mais Saúde, que oferece de forma gratuita ou a preços acessíveis em todo o estado uma série de serviços com foco no bem-estar físico, mental e social. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O IBGE divulgou nesta quarta-feira o resultado da pesquisa industrial mensal referente ao mês de julho. De acordo com o levantamento, a produção da indústria nacional teve alta de 6,1% na comparação com julho do ano passado. Já na comparação com junho, houve recuo de 1,4%. O resultado de julho se deve ao fato de 21 dos 25 ramos industriais pesquisados terem apresentado aumento na produção. Entre eles se destaca o ramo de móveis, com crescimento de quase 27%. Outro destaque da pesquisa do IBGE foi o desempenho do setor automotivo, que tem anunciado o aumento nos investimentos e a criação de novas fábricas a partir de incentivos do governo federal. Quando comparada ao desempenho de junho, a fabricação de veículos, reboques e carrocerias cresceu 12%. O resultado da pesquisa industrial de julho reflete o resultado do Produto Interno Bruto, que cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, puxado pelos investimentos no setor e pelo aumento do consumo das famílias brasileiras. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. As exportações brasileiras bateram recorde no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Foram 227 bilhões de dólares, um aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações, de janeiro a agosto, somaram 173 bilhões de dólares, um aumento de 6,6% em relação a 2023. Assim, a corrente de comércio totalizou 400 bilhões de dólares desde o início do ano, com 54 bilhões de superávit para o Brasil. O destaque foi para o crescimento das exportações da indústria extrativa, que cresceu mais de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E nas importações, só do mês de agosto, houve crescimento de 18,7% na agropecuária, 21,6% na indústria extrativa e 12,5% em produtos da indústria de transformação. Os dados da balança comercial foram divulgados na última quinta-feira, dia 5, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. A vacinação contra a gripe nos estados do norte do país teve início essa semana. A estimativa do Ministério da Saúde é que 6,5 milhões de pessoas sejam imunizadas nessa época conhecida como inverno amazônico, período de maior circulação viral e de transmissão da gripe. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta 3 tipos de cepas de vírus em combinação e protege contra os principais vírus em circulação no Brasil. O Ministério da Saúde reforça ainda que a vacina contra a gripe pode ser administrada com outras do calendário nacional. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar 2 doses com um intervalo de 30 dias.
A vacinação contra a influenza foi realizada no primeiro semestre do ano nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 14 milhões e 600 mil microempreendedores individuais, os MEIs. Trata-se de uma categoria que enquadra empreendedores que empregam no máximo um funcionário e podem atingir uma renda anual de R$ 81 mil. Mas as regras estão desatualizadas e precisam ser mudadas, avalia o deputado Darcy de Matos, do PSC de Santa Catarina. Ele é relator de um projeto que tramita na Câmara para aumentar para 2 o número de funcionários do MEI e alterar de 81 mil para 144 mil o teto de faturamento. Mas, segundo o relator, o projeto encontra dificuldades para andar. O governo atual tem restrição, porque eles entendem, e no meu entendimento eles entendem de forma errada, que aumentar o teto do MEI das microempresas dá impacto negativo no caixa do governo. Isso não é verdade, porque todo mundo sabe que quando você amplia a base, se você ampliar o teto, milhões de microempresas e de MEIs vão produzir mais, vão gerar mais emprego e vai arrecadar mais para o caixa do governo. É o contrário do que eles pensam. Para o vice-presidente jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, Anderson Trautmann, é uma luta antiga da categoria. Como esse limite já foi estabelecido há algum tempo, né, não é corrigido também há vários anos, obviamente que com inflação, isso ao longo do tempo vai reduzindo o contingente de empresas que podem aderir ao regime, ou mesmo aquelas que estão já no regime que alcançam o patamar do teto. Os pequenos e microempreendedores individuais são responsáveis por 70% das vagas de emprego existentes no país, formais e informais. Além disso, 90% dos CNPJs brasileiros vêm dos pequenos e são eles que geram 30% do nosso produto interno bruto. Reportagem Lívia Brás. No início do mês, aconteceu no auditório da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, localizado na região serrana do estado do Rio, outra edição do Café com Associados. Dessa vez, o tema abordado foi Prepare-se para Black Friday, uma visão de marketing e vendas em parceria com uma universidade da cidade. Na ocasião, a supervisora de comunicação da Cianf, Anne Margi, realizou a apresentação do planejamento estratégico que norteará a gestão do biênio 2024-2026 na associação, o projeto ACIANF Presente. Os membros da diretoria da ACIANF, Sérgio Tadeu Miranda e Marcelo Ventura, iniciaram o evento falando sobre a importância da Black Friday para as vendas principalmente. E neste ano, portanto, a Black Friday acontece no dia 29 de novembro, mas em momentos estratégicos, o comércio utiliza das técnicas para antecipar promoções e descontos. 2 professores da universidade parceira contextualizaram o significado da Black Friday e apresentaram dicas sobre como vender mais nessa ocasião. Em resumo, vender melhor e fidelizar os clientes são 2 principais objetivos de uma promoção do tipo Black Friday. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Arroba do boi gordo custa R$ 247,20 em São Paulo, com estabilidade de preços no último fechamento. A forte demanda pela carne e oferta reduzida. Para o preço da carcaça suína especial, o quilo custa R$ 13,00 na Grande São Paulo, enquanto o quilo do suíno vivo é negociado a R$ 8,95 em Minas Gerais e em São Paulo em estabilidade. Já para o frango, o último fechamento foi de alta de preços em atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado custa R$ 7,25. Já o frango resfriado custa R$ 7,45. As informações são do CPEA. Reportagem Luiz de Mauri, narração Lívia Brás.
77% das entidades executoras do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, declararam ter complementado o recurso com fonte orçamentária própria. A declaração consta em ofício enviado ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, pela presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Elisabetta Recine. O documento expõe que os percentuais mais baixos estão nas regiões Norte e Nordeste e pede aumento dos valores para o PNAE em 2025. Além disso, há a informação de que entre 2014 e 2021, os recursos do PNAE tiveram queda de 34%. Em 2023, houve um reajuste, mas em 2024 os valores permaneceram os mesmos. Após a solicitação, Pacheco incluiu o documento na tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025. No entanto, Elisabetta solicitou a aprovação de alguma regra permanente para o reajuste da dotação. Abre aspas. Em função da inexistência de um mecanismo permanente de reajuste anual, o PNAE se torna vulnerável à flutuação dos preços dos alimentos, com tendência de agravamento no contexto de coexistência de múltiplas crises, sobretudo a climática, que afetam os sistemas alimentares e, por consequência, a segurança alimentar e nutricional. Fecha aspas. O governo chegou a enviar uma mensagem para alterar o projeto da LDO de 2025 e ajustar as regras de correção do fundo partidário. Essas modificações podem ser feitas antes da votação do relatório preliminar na Comissão Mista de Orçamento. Com informações da Câmara dos Deputados, reportagem Marquesan Araújo. O governo federal aprovou quase R$1 bilhão para aumentar a segurança hídrica no Brasil. A aprovação ocorreu por meio dos comitês gestores e de programas de revitalização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba e da área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas. Os comitês foram criados em 12 de julho de 2021 para gerir parte dos recursos vindos do processo de desestatização da Eletrobras, que serão destinados à implementação de ações de realização de bacias hidrográficas. Fernanda Aires, diretora do Departamento de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, destacou a importância da ação para o Brasil se tornar cada vez mais seguro em relação à segurança hídrica. O comitê está trabalhando intensamente para a aprovação desses projetos com todo o cuidado que é merecido, né, com toda a análise técnica que é feita por todos os membros do comitê para que sejam aprovados projetos que efetivamente contribuirão para a saúde dessas bacias. Desde agosto de 2023, foram aprovadas 58 ações para beneficiar as bacias dos rios São Francisco e Parnaíba e 7 ações destinadas à revitalização das áreas de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas, que compreende os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. As 65 ações aprovadas pelos comitês, até o momento, representam um investimento de aproximadamente R$930 milhões em projetos de recuperação ambiental destinados a ampliar a disponibilidade hídrica para os diversos usos. Para saber mais sobre ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Reportagem Petronilo Oliveira. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.